Boa tarde, pessoal do nono ano. É um prazer estar em contato com vocês, remotamente, mas tem a sua importância na aprendizagem. Mais uma vez estamos juntos para adquirir mais conhecimento, juntar tudo que a gente já aprendeu, para dar um pacote maravilhoso lá na frente e ter grandes êxitos, chegar ao topo. Então, na semana passada, eu mandei para vocês uma atividade de revisão, do que a gente tinha visto na parte de genética. Então, hoje a gente vai fazer a correção, resolver, tirar dúvidas também, que é o principal ponto, para que a gente possa eliminar qualquer dúvida com relação ao que a gente viu. Ok? Então vamos lá, pega aí o caderno. Foi do dia 1º, sexta-feira passada. Ok? Então vamos lá. Na primeira questão fala o seguinte: a maravilha Mirabi-Jalapa, lembra da florzinha rosa, o cruzamento entre flores vermelhas e flores brancas, surge uma intermediária de flores rosa, do qual ele chama de maravilha, cientificamente as Mirabi-Jalapas. Vocês vão ver esse nome muito lá no ensino médio. No meu tempo que ensinar o ensino médio era o 3º ano. E também você pode acreditar que vocês vão ver na faculdade, principalmente quem for fazer ciências, biologia, nessa parte, no vestibular também, no Enem. Então a maravilha é uma planta que apresenta flores vermelhas, brancas e rosas. O fenótipo rosa é determinado quando a planta é heterozigota. Quando a planta é heterozigota, a maravilha é, portanto, um exemplo clássico de qual é o nome que se dá a essa qualidade entre o cruzamento entre uma flor vermelha e flor branca, surge uma intermediária chamada de Mirabi-Jalapa ou maravilha de cor rosa. Sabe qual é? É o títulozinho que a gente viu lá. Chama-se dominância incompleta ou ausência de dominância, certo? Dominância incompleta ou ausência de dominância. Por que há essa ausência? Porque nenhum dos dois que cruzaram, o branco e o vermelho, um não dominou o outro. E surgiu uma intermediária, uma característica intermediária, certo? Aí lembra que eu falei? O vermelho, só um gameta dele, não é o suficiente para mandar pigmentação para o vermelho. E o branco, ele não emite nenhuma pigmentação, certo? Ele fica ausente dessa pigmentação. Aí surge essa flor intermediária. Então a resposta será dominância incompleta, e no caso ausência de dominância. Vamos para a segunda. Ótimo. Qual a porcentagem de indivíduos de cor vermelha ocorrerá se autofecundarmos duas maravilhas? Então, se você pegar duas flores rosa, fazer a autofecundação, qual a porcentagem, qual a probabilidade de nascer dali a descendência vermelha? Como seria? Então aqui, a gente viu que as flores vermelhas são os dois V grande, Nesse caso de ausência de dominância ou dominância incompleta, a gente não usa aquelas letras pequenas, as letras minúsculas, a gente vai usar as letras grandes, maiúsculas, tanto para as 3 características, tanto vermelha como branca ou rosa. Então no caso da vermelha, ela tem os dois V grande. No caso da branca, ela vai ter os dois B grande. E no caso da cor rosa, aquela intermediária que nasceu, ela vai ter um V do vermelho e um B do branco, que se juntaram e formou a cor rosa. Nesse caso aqui, o que é que ele fala? Ele diz o seguinte:
o cruzamento, né, uma autofecundação entre duas flores rosa. Qual será a porcentagem de nascer descendentes vermelhos? Então aqui a gente faz esse cruzamento aqui, ó. V grande com B grande, V grande com B pequeno. Essa aqui é rosa, essa aqui é rosa. Você tem lá no livro de vocês, né? Então eu separei os dois gametas, ó, V grande e B grande, porque eles são diferentes. Quando são iguais, você só precisa tirar um. Separar, baixar um. Aqui também a mesma coisa, ó, V grande e B grande. Pronto, eu vou fazer a união, a fecundação, né, dos gametas, tanto masculino como feminino, né? Então nesse caso aqui, ó, V grande com V grande, ó, está aqui, tá vendo, ó? V grande com B grande está bem aqui, ó. Se para não ficar essas linhas, essas setas, né, você vai fazer a mesma coisa com isso aqui, ó, pegar a seta e fazer isso aqui, ó, B grande com V grande, ó, está aqui, ó, o V vem na frente, certo? Depois você vai unir os dois B, ó. Ah, de onde é que vem esses dois B? Tá aqui, ó, os dois B, tá vendo? Então, desse cruzamento aqui, ocorreu o aparecimento de 4 descendentes, tá vendo aqui, ó? Olha os 4 descendentes aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Nasceu um vermelho, 2 rosa e um branco. Mas o que é que ele quer que a gente diga? A quantidade de vermelho. Em 100%, né? Em 100%, 100 dividido para 4 vai dar o quê? 25. Então, nesse caso aqui, nasceu 25%, ó. 25% de vermelho, ou um quarto. Por que um quarto é esse? Porque nasceu apenas um entre 4 descendentes, tá vendo? Ó? 4 descendentes. Então a resposta aí será o quê? 25% ou um quarto. Né? Porque às vezes pode vir em porcentagem e pode vir em fração. E pode vir também em números decimais. E aí, o que é que eu faço? Você pega esse 1 quarto, divida 1 por 4. Certo? Você vai dividir 1 por 4 e você vai ter a resposta aí também. Ok? Vamos para a terceira. A terceira diz o seguinte, ó. No início do século XX, Thomas Morgan, realizando trabalhos com Drosophila, né, aquela moscazinha, né, trazendo pela primeira vez a evidência de que os genes são entidades físicas integrantes dos cromossomos. Né? Então, o que é que ele quis dizer? Olha, lá nos cromossomos estão os genes, aqueles pontinhos. Né? Lembra? Os cromossomos é uma linhazinha dessa aqui, ó. Certo? É uma linha assim, ó. Uma linha. Então, nesse caso aqui, nos cromossomos está inserido esses genes, ó. Tá aqui, ó. Ó, o genzinho aqui, tá vendo? Esses pontinhos aqui são milhares. Cada gene desse daqui, né, ocorre uma característica na gente. Você recebe um cromossomo desse do papai e um cromossomo da mamãe. A gente já falou. Um pontinho daquele, dali, um gene daquele, vem para as características do seu pai, que ele mandou para você. Que ele trouxe da família dele. O outro cromossomo, cada gene daquele, veio uma característica da mamãe e da família dela. A família materna, da avó, da bisavó, e aí foi, passando de um para o outro, até chegar você, e você vai mandar para os seus filhos, certo? E você vai mandar para os seus filhos. Então, ele descobriu que os genes, né, ele é integrante dos nossos cromossomos. Com seus trabalhos, Morgan reforçou a teoria conhecida como a teoria cromossômica, né, da herança. Então, lá nos nossos cromossomos está a nossa herança genética. As características que a gente herda da nossa família, certo? Desde a cor do cabelo ao tipo de sangue da gente. Lembra? E doenças também. Né? E as doenças também. Olha, na quarta questão, ele diz: qual é o enunciado da lei que Morgan
de Morgan sobre a genética. O que é que Morgan falou sobre essa genética? Então ele falou o seguinte, ó, 2 ou mais genes não alelos, quer dizer que não estão localizados no mesmo local, 2 ou mais genes alelos segregam, se separam. Ó. Viu que a gente separou agora para fazer o cruzamento, né, entre flores maravilhas e surgiu as flores brancas, vermelhas e rosa, então segregou, separou, né? E na hora que ele se separa independentemente, um é independente do outro. Naquela separação, um é independente do outro. Segregou, separou. Vamos segregar, vamos separar. Desde que estejam localizados em cromossomos diferentes. Né? Quando você separou aqui, ó, você separou, ele estava em cromossomos diferentes. Aqui no papai e aqui na mamãe, certo? Então, 2 ou mais genes não alelo, quer dizer, localizados no mesmo cromossomo, segregam independente um do outro, certo? E nesse caso aqui, só vai ocorrer essa segregação se forem cromossomos diferentes, certo? Se forem cromossomos diferentes. Então, foi isso que ele anunciou a sua lei, né, sobre a genética, né? Lembra, já vem um chutezinho lá atrás com o nosso querido Mendel, né? Já vem cada um fazendo seus estudos e hoje está mais aprofundado. Daqui a 50, 100 anos, 200 anos, aí cada vez mais vai aprimorando, porque outras cabeças pensantes, outros cientistas, outras experiências, eles vão apresentando. Certo? E cada vez mais a tendência é melhorar as condições de vida, né, da humanidade e dos seres vivos. Okay? Na quinta questão, explique como é a determinação do sexo na espécie humana. Né? A determinação da espécie humana, o sexo, né, os cromossomos sexuais, é feita através de um par de cromossomos. Certo? Então, a determinação do sexo na espécie humana é feita por um par de cromossomos sexuais. Esses pares de cromossomos sexuais, lembra que eu falei? É 2x ou 2y. Quando for 2x, o que é que ele representa? Uma mulher, tá vendo aqui? Ó. 2x, uma mulher. Então, a representação, né, da espécie humana, o sexo da espécie humana é feita através de um par de cromossomos sexuais. Lá no 23, 22 autossoma, que forma nosso corpo, e o 23 sexuais. Então, nesse caso aqui, ó, 2x representa nossas queridas mulheres. X e Y, os homens. Né, nossos queridos homens. Então aqui, ó, homem X e Y, mulher 2x. Então essa é a representação, né, da espécie humana com relação ao sexo. Ok? Sexta questão. Vamos lá? Atentos. Como são os cromossomos sexuais dos homens com a síndrome de Klinefelter e, no caso, a mulher com a síndrome de Turner? Então, a síndrome de Klinefelter só ocorre nos homens. Ok? Só ocorre nos homens. Então, nesse caso aí, os cromossomos dele, no lugar de vir um par, como a gente falou agora na quinta questão, ele vem 3. Uma trissomia, certo? A trissomia. Então, são 3 cromossomos, um a mais. E isso, lembra que eu falei das características dos Klinefelter? Eles são homens esguios, né? Um desenvolvimento dos seios, atrofiamento dos testículos dos órgãos genitais,
Ok? Então, essa é uma das características. A ausência de espermatozoide pode ocorrer, certo? Então, isso é uma característica dessa síndrome, né? Então, ó, mas a gente falou no instante, isso é o acaso. Não é porque o pai e a mãe determinou, né? Foi o acaso. No momento da fecundação, no lugar da mamãe, vamos dizer, mandar um X, ela mandou 2, né? No caso do pai, ele era para mandar um Y, olha aí. Então, no caso aqui, ó, de Klinefelter, é isso aqui, ó. Só ocorre no homem, ok? Então fica 2x e um Y aqui, ó. Porque não é um homem, tá aqui, ó. Então V mais um X. E pode vir muito mais. Viu? Aquelas crianças imperativas, as crianças inquietas, certo? Então é o excesso desses cromossomos também. E aí, qual é a atitude que a mãe deve fazer? Tu sabes? Não sei não. Mas o médico vai saber. Certo? Essas crianças, ela vai ter um trabalho específico para gastar aquela energia. Você vê que às vezes vai para olha, coloca o trabalho, quebra a cabeça, faça isso, para ela gastar, porque não é ela não tem culpa nem os pais. Né? Esses cromossomos dentro dela que faz faz toda essa evolução na sua vida. Certo? Agora, no caso de síndrome de Turner, ocorre nas mulheres, certo? Aí qual é a característica essa da síndrome de Turner? Elas são baixas, gordinhas, o pescoço é alado, isso aqui é desse jeito, ó, o pescoço dela, certo? Vai de uma ponta a outra, aladozinho aqui. Os seios são atrofiados, o ovário é atrofiado, elas são estéreis, né? Não engravida, certo? Os seios, como eu falei, eles estão pouco desenvolvidos, ok? Então é uma característica dessa síndrome de Turner. Então, nesse caso, é uma mulher e ela vem assim, ó, X e esse 0 aqui, certo? Porque era uma mulher para vir 2x para ser normal. 2x, que a gente falou, é a representação feminina. Nesse caso, só veio 1x. O outro não apareceu, por isso que coloca assim, ó, ausência de um cromossomo X. Aí essa ausência caracterizou tudo isso que eu falei para vocês, né? Tudo isso que eu falei para vocês. Essa pessoa, né? Ela baixa estatura, né? Pescoço alado, pouco desenvolvimento do aparelho genital, né? Ela não vai engravidar, né? Não vai ter descendência e aí por diante, ok? A sétima questão: por que um homem herda sempre da mãe os genes ligados ao sexo? Certo? Olha, porque um homem herda sempre da mãe os genes ligados ao sexo? Porque nesse caso, o homem só recebe o Y do pai, certo? E o X da mãe. Então, o homem só vai herdar sempre da mãe os genes ligados ao sexo, porque sempre a mãe vai mandar o X. O pai, ao acaso, é o que vai determinar o sexo da criança. Porque o pai ele tem um X e tem um Y. A mãe só tem X. Certo? Então, nesse caso aqui, é porque ele recebe o Y do pai e o X da mãe. Certo? Então, a sétima questão, herda sempre da mãe os genes ligados ao sexo, sempre o X, certo? Mas o pai é que vai determinar o sexo da criança. Não é, lembre de uma coisa, observação aí, não é porque o pai vai querer, eu vou ter um homem, eu vou querer outro homem, eu quero 11 para fazer um time de futebol, não é assim não, é o acaso, certo? É o acaso. Normalmente é o acaso, certo? Que pode aí ter tratamento, ter outras modalidades na genética que pode escolher, mas isso aí requer dinheiro e requer umas clínicas especializadas. Mas a gente está falando, né, no natural. Oitava questão:
A síndrome de Down é um caso de alteração cromossômica bastante conhecida. Essa alteração ocorre no cromossomo. Qual cromossomo? Dos nossos irmãozinhos com a síndrome de Down. Pessoas especiais, pessoas divinas, que estão aqui, os anjos de Deus. Okay? Nós temos 23 pares de cromossomos. Será que é no 1, no 11, no 20, no 23, no 21? Qual deles? É lá no cromossomo 21, certo? Então você coloca aí no número 21. Então nesse caso aí, se vamos dizer que se fosse uma menininha, se fosse uma menininha normal, como a gente fala, seria o que essa? Seria assim, ó, 2x, ó, olha, tá vendo aí? Aqui é uma menininha normal, sem a síndrome. Mas nasceu uma menina com a síndrome de Down. Então lá no cromossomo 21, que era para ter só um pazinho assim, ó, veio desse jeito, ó. Tá aqui, ó. 3x, 1 a mais. Certo? No caso do menino, olha, o menino era para vir como essa? X, não é verdade? Era para vir assim, ó. Olha o menininho aqui, ó. X e Y. Certo? Isso era uma criança, um menino, sexo masculino, normal, como a gente fala. E aí nasceu com a síndrome de Down, porque lá no cromossomo 21, na hora da fecundação, foi mais um X. Então, nesse caso aqui, ó, o que foi que aconteceu? Olha, veio 3 cromossomos. Certo? Então, nesse caso aqui, tanto a menininha como o menininho vai ter a síndrome de Down. São pessoas especiais. São pessoas, e mais, tem muitos que eles casam, eles estudam, eles se formam. Até um certo tempo, aí um ano, 2 anos atrás, eu vi que uma menina se formou, professora, formou-se em pedagogia. Tem desses que é faixa preta de karatê. É atleta. Então tem muitos que vivem normalmente, certo? Eles namoram, eles casam, eles estudam, eles vão para balada, certo? Se veste bacana e vive a vida dele normal, certo? Tem essa síndrome? Tem. Agora tem desses que é mais acentuado, baba, precisa de uns cuidados melhor, uma atençãozinha ali dos pais, não consegue fazer as tarefas, simples da vida, como trocar uma roupa, tomar um banho sozinho, tem que ter uma ajuda, um acompanhante. Existem os mais afetados e os menos afetados, mas a gente tem que ter respeito por eles, muito, não pode rir, não pode caçoar, como a gente fala no popular, não pode apontar, porque lembra o que eu falei aqui no instante, é o acaso. A gente não sabe o que vem da gente. Hoje a gente pensa que é o super-homem, a Mulher Maravilha, que começou a acontecer. Não, aquele pessoal também nunca pensava que ia acontecer, não. Certo? Então é o acaso, então a gente tem que respeitar. Toda forma de vida, toda diferença a gente tem que respeitar. Essa eu não aceito. Pronto. Se você não aceita, fica na sua. Se não pode ajudar, não atrapalha. Não quer fazer amizade? Pronto. Não quer dar um oi, que lhe custa muito? Pronto também. Mas fica na sua. Evita confusão. Evita debate. Evita dor de cabeça. E a gente vai vivendo. A gente vai vivendo. Eu conheço aqui no meu bairro meio mundo de pessoas que usam entorpecente, bebe, tudo mais. Oi, professor, oi, tudo bom, tudo? Oi, trato eles com o maior carinho. Não precisa estar agarrado, sentado, passando o tempo. Não. Oi, tudo bom? Tudo bom. E aí a gente vai vivendo. Não precisa apontar, é aquele bêbado, é aquele traficante, é aquele drogado. Não. Quem sabe da vida? Quem sabe do amanhã? Deus.
Eu não sei o que pode acontecer, pode dar-se na minha vida, né? A gente não sabe, ou dos nossos descendentes, né? Então a gente tem que ter respeito para esses anjos que estão aqui. Então, por que eu estou falando, Aécio? Por que você está falando? Eu não tenho na minha casa, mas a nossa escola está recebendo, na inclusão, está recebendo, todos os anos está recebendo. E vocês já perceberam isso, certo? E vocês vão receber. Aí tem um colega meu, faça isso não, rapaz, respeita a criança. E se ele ficar sozinho, daqui a pouco ele se manca. Ele vai se mancar. Sozinho, você sai todo mundo perto dele, deixa ele sozinho. Aí daqui a pouco ele vai, por quê? Você faz, não dá certo. Isso não é bom, nem para você, nem para ninguém. Se manca, cara. Né? Assim, a gente tem que valorizar qualquer tipo de vida, seja como for. A nona questão. O que são síndrome? Né? O que são síndromes genéticas? Síndromes são um conjunto de sinais ou sintomas causados por alterações no cromossomos, certo? Então as síndromes é um conjunto de sinais ou sintomas, né? Tudo que a gente falou na instante dos sintomas, das características, dos sinais, né? Desenvolvimento, os sintomas que também vem com um certo tipo de doença. Tem pessoas que é frágil na sua imunidade devido a essas síndromes também, adoece fácil, né? Às vezes tem uma média de vida também muito curta devido a esses sintomas dele. Então tem os sinais que você pode ver, como eu falei deste tanto, só em você ver você já sabe que aquela pessoa tem uma síndrome, né? Então isso vem da onde? Da alteração cromossômica lá nos cromossomos, aqui, ó, nas nossas células, certo? Aquela que vem lá nos nossos gametas, nas nossas células sexuais, e a gente não consegue saber, né? Pode, através do mapa genético, do heredograma, fazer um mapeamento, pode, né? Mas o doutor apenas vai dizer a possibilidade, né? E você pode viver a vida toda e não ocorrer nunca, e pode ocorrer mesmo com o mapeamento genético, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo em tratar essas pessoas, com carinho principalmente, certo? Com carinho principalmente, ok? Agora nós estamos na 10ª, né? A 10ª, ela fala sobre a importância da inovação tecnológica para a comunidade científica, né? Então, nesse caso aqui, a inovação, a biotecnologia, a tecnologia genética, ela trouxe a possibilidade da programação, né, nos demais seres vivos, micro-organismos, né? E com isso, essa inovação trouxe melhoramento para a produção de medicamento, para vacinas, para os biocombustíveis, certo? Então trouxe uma possibilidade enorme com a genética, com a manipulação da biotecnologia, dos micro-organismos, né? E desses seres vivos mais complexos, né? Trouxe para nós o quê? Uma produção melhor de medicamentos, né? Você vê vacinas aí, né? O melhoramento nos combustíveis, na agricultura, na pecuária, só trouxe o que é bom. Você vê o caso, a gente dá um exemplo aqui, o caso da insulina, né? Aquela produzida por bactéria, né? O impacto nessa tecnologia, nessa biotecnologia, foi favorável à saúde dos indivíduos diabéticos, né? Hoje o pessoal diabético tem aí, ó, insulina, né? E eles têm uma vida até um certo, né, limite normal, né? Então a tecnologia e a biotecnologia só trouxe a possibilidade de melhoramento das condições de vida da gente, principalmente no lado da produção, né, de medicamentos, né, de vacinas,
né, de biocombustíveis, ok? Então tudo isso aí só trouxe coisas boas para a gente. Okay? Então o homem tem esse lado da ciência, de trabalhar em prol do melhoramento da nossa espécie. Né? Tem os lados ruins, né? Tem um lado negativo, né? Que a gente viu agora recente, o caso, né? do coronavírus, né? Que veio lá, uns dizem que pode ter vindo de laboratório, eu não duvido. Eu não duvido, porque o homem ele manipula. Quando ele manipula esses seres vivos, ou micro-organismos, ou seres, né, de um modo geral, ele pode trazer o que é bom, né, e o que é ruim. Às vezes, né, ele não estava nem querendo o lado ruim, mas aconteceu. Né, aconteceu, porque na hora da manipulação, né, daquelas experiências ali, tudo pode ocorrer. Às vezes até ele está arriscando a sua vida de se contaminar em prol da comunidade, em prol da humanidade, em prol da gente. Né? Existe o lado ruim, como eu já falei, né? O lado maléfico, né? O lado bélico, que esses micro-organismos já foi usado como armas biológicas, certo? Desde lá da Primeira Guerra Mundial surgiu esse lado aí, as armas biológicas, né, que pode destruir cidades ou países sem o cara dar um tiro. Dá um tiro. Você viu aí, ó, o Covid aí. Né? Quantos milhões de pessoas morreram sem precisar levar um corte de gilete. Um tirozinho de nada. Né? Então, para destruir a humanidade é fácil também. Mas a grande maioria, graças a Deus, da ciência, né, da genética, eles trazem o lado bom para a gente. Né? Esse pessoal, eles trazem o que é bom para a gente também. Então, cada vez eles aprimorem e cada vez eles mostrem para a humanidade o que é bom. Okay? Então, tá aí, pessoal. A resolução da atividade de revisão do dia 1º, né, de outubro. Né? Então, espero ter tirado alguma dúvida e vocês adquirirem mais ainda conhecimento, juntar esse monte de conhecimento. Né? Quando você chegar lá no 1º ano, lá no ensino médio, de modo geral, você está com uma base, um alicerce bacana. Lembre que você não vai parar agora. Já está perto de terminar, tá? Né? Em dezembro, se Deus quiser, a gente encerra. E o próximo ano, vocês estão lá no ensino médio, mas é bom você chegar lá com a base. Rapaz, esse falou de cromossomos, esse falou de Thomas Morgan, falou de Darwin, que a gente vai falar no próximo assunto, falou de Mendel, falou de genes, de fenótipo, das Mirabes-Jalapa. Eu vi, só em você lembrar dessas palavras, então, já sei onde é que eu vou encontrar. Né? Falou de química, né? Dos prótons, dos elétrons, dos nêutrons, da distribuição eletrônica. Eu vi. Né? Então isso aí é só para você enriquecer. Quando você chegar daqui a 3 anos, meu amigo, olha, o ensino médio voa. Aí você já está batendo na porta de uma universidade. E se Deus quiser, você vai estar lá. Certo? Deus quiser, Nossa Senhora. E o meu Padre Cícero também. Então, tchau, pessoal. Até a próxima. Se Deus quiser, um abraço na família. Um beijo no coração de todos. E até a próxima, se Deus quiser. E Ele vai querer, porque aqui só está fazendo o que é bom. Certo? Tchau, pessoal. Até a próxima.